Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré nessa quinta-feira, né? Antes de começarmos o estudo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar. O estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, agradeço aos espíritos evoluídos, né, ao Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos, né. O estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, o objetivo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes, peço a cura dos enfermos, paz para todos os países, peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Três itens de informação sobre o convite que nós recebemos para a caminhada do bem, que geralmente recusamos esse convite, né? Porque estamos presos nos desejos mundanos do materialismo. Outro item que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Outro item é que André Luiz fala que a eutanásia, ela mata o corpo físico, deixa o espírito preso a esse corpo e também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Então quem tem o livro, estude. Quem puder comprar, compre para estudar. Quem não pode comprar, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro e estude. É isso aí, vamos estudar. Eu estou na 4ª temporada estudando esse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz Evangelho do Cosmo, Pergunta e Resposta entre o Espírito Ramatiz e o Médium Exílio Mágico. E a terceira foi esse mesmo livro aqui. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Estou no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Instruções dos Espíritos. Item 13. Só antes de falar das instruções dos Espíritos, eu fiz uma confusão aqui de quarta-feira. Eu falei que São Lucas ele era discípulo de Pedro. Não, ele é discípulo de Paulo de Tarso. Pedro é Marcos. Fiz a confusão. Então, instruções dos Espíritos. Dá-se àquele que tem. Item 13. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? Ele respondendo disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a quem já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e escutando, não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando diz: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis,
olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus. Então, vamos entender essas instruções dos Espíritos, porque os seus discípulos perguntaram para ele por que ele só fala por parábola. Então, ele falava por parábola por quê? Porque para as outras pessoas, porque as pessoas não entendiam como aquele discípulo dele estava entendendo sem parábolas. E aí ele fala que quem tem vai ficar em abundância, que tem mais conhecimento. Por que ele fala isso? Porque os discípulos dele, que entendiam o que ele falava sem parábolas, ele vai ficar entendendo muito mais com parábolas, por isso que ele vai ficar com abundância. E aquele que não tem esse conhecimento, vai ficar só com aquela que Jesus falou, né? Isso que ele está fazendo essa comparação. E aí ele fala da profecia do Isaías, que Isaías fala: aquele que tem ouvido e não ouve, aquele que tem olhos e não enxerga, e aqueles que têm boca não falam. Então quer dizer o seguinte, que Jesus ali, para falar com eles, sem seus discípulos, ele tem que falar por parábola para as pessoas entenderem o que ele está falando. E tem muita gente que está ali no meio dele não está entendendo nada. É aqueles que Isaías fala. Tem ouvido, mas não ouve. E tem olhos, mas não enxergam. E tem boca e não fala. Porque como a pessoa vai perguntar aquilo que ele não entende? Porque ele não está enxergando aquilo. Jesus, quando ele curava os aleijados, cegos, uma vez ele curou de uma vez só 11 cegos. De uma vez só. E só um que agradeceu Jesus. Só um cego que agradeceu Jesus. E foram embora para fazer as farras deles lá e ficar na mesmice. Porque aqueles outros 10 não enxergaram isso que Jesus fez. De poder também agradecer, não agradeceram, só um. E Jesus, às vezes, curou uma pessoa, um aleijado. O que ele fez? Ao invés dele ficar bem, praticando, ficar em prece para fazer sexo, o outro foi ficar tomando bebida alcoólica. Então, aí Jesus fala: olha, eu curei o corpo físico e não curei o seu espírito. Então é isso aí, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e assistiram. Aleluia. Amém.